Há um mistério que destrói silenciosamente os sonhos de milhões de pessoas. Elas acreditam que a vitória chega para quem tem sorte, ou para quem espera o momento certo. Mas eu te digo algo que pode soar absurdo. Quanto mais você espera estar pronto, menos preparado você se torna. Muitos pensam que a motivação vem antes da ação, mas é exatamente o contrário. A motivação nasce depois que você começa. O homem que espera pela coragem jamais descobrirá o poder que tem dentro de si. Durante anos, observei um fenômeno curioso entre as pessoas que afirmavam desejar o sucesso. Elas diziam querer mudar de vida, sonhavam com liberdade, prosperidade e realização. Mas havia sempre uma condição: quando eu estiver pronto. É uma frase perigosa, porque parece prudente, parece sensata, mas na verdade é a mais sutil das armadilhas. A espera pela preparação perfeita é o disfarce mais elegante da inércia. Enquanto o indivíduo se convence de que está planejando, ele na verdade está adiando. E enquanto ele adia, o tempo cumpre sua função mais implacável: passa. Eu já vi homens brilhantes desperdiçarem anos acreditando que ainda não era a hora certa. Diziam que faltava dinheiro, conhecimento, contatos ou mesmo coragem. Sempre havia um motivo para postergar o primeiro passo. Mas aqui está o que aprendi ao longo de uma vida inteira, observando os que venceram. Ninguém nunca está pronto. O momento ideal não existe. A segurança absoluta é uma ilusão criada pela mente para justificar o medo de agir. Quando você diz, ainda não é o momento, o que realmente quer dizer é, tenho medo de tentar e fracassar. O curioso é que, ao esperar estar pronto, a pessoa se torna cada vez menos preparada. A hesitação enfraquece a autoconfiança, e o hábito de adiar se transforma em um padrão mental. A mente se condiciona a buscar o conforto da espera, em vez da fricção do progresso. E quanto mais se espera, mais distante parece o começo. O hábito de esperar mata mais sonhos do que o fracasso jamais matará. Eu vi isso acontecer na vida de muitos. Gente que começou a vida cheia de ideias grandiosas e terminou com o olhar vazio, falando sobre o que poderia ter sido. Em meus estudos sobre o êxito humano, percebi que a diferença entre o homem comum e o homem vitorioso raramente é o talento, a inteligência ou a sorte. É o momento da decisão, aquele instante em que alguém resolve agir, ainda que não tenha todas as respostas, ainda que o coração bata com medo. Esse instante, e apenas ele, separa o sonhador do realizador. Porque o sonho, sem o movimento, apodrece dentro da mente. Lembro-me de um jovem que conheci certa vez, cheio de ideias sobre um novo empreendimento. Ele tinha planos meticulosos, cadernos cheios de anotações e até uma lista de investidores que poderia procurar. Mas ele nunca deu o primeiro passo. Dizia sempre, quando eu entender melhor o mercado, quando eu tiver mais dinheiro guardado, quando eu sentir que é o momento. Passaram-se 5 anos, e quando finalmente ele decidiu tentar, outro homem já havia lançado exatamente a mesma ideia e construído uma fortuna com ela. O mundo recompensa quem age, não quem pensa demais. Agir sem esperar é um ato de fé em si mesmo. É a demonstração de que você confia na sua capacidade de aprender durante o caminho, e não antes de começar. Aqueles que agem descobrem que o preparo vem do movimento e não da contemplação. Quando você dá o primeiro passo, o segundo se revela. E é assim que a vida responde à coragem. Ela abre portas que jamais se abririam para quem permanece sentado, imaginando o que poderia acontecer. Eu aprendi isso também com o próprio Andrew Carnegie. Ele me disse certa vez que o mundo está cheio de homens que poderiam ter sido grandes industriais, escritores ou inventores, mas que jamais saíram do lugar porque esperavam que as circunstâncias se tornassem favoráveis. Disse-me que o sucesso é como um trem. Ele não para na estação de quem ainda está pensando se deve embarcar. Ele passa e quem não sobe, perde a viagem. Essa metáfora nunca saiu da minha mente. As pessoas que esperam demais acreditam que estão sendo estratégicas, mas o que estão realmente fazendo é construir muros de justificativas. Dizem a si mesmas que precisam de mais tempo para se preparar,
Mas o tempo não prepara ninguém. Ele apenas cobra o preço do atraso. As oportunidades são como frutos maduros. Se você hesita em colhê-los, apodrecem e caem. E o mundo, indiferente, segue o seu curso. A vitória é, portanto, o resultado direto da ação. Mesmo uma ação pequena e imperfeita, mas feita com decisão, é infinitamente mais valiosa do que a ideia mais brilhante jamais executada. Aquele que começa, ainda que tropeçando, está 10.000 passos à frente daquele que ainda espera. O universo parece conspirar a favor de quem ousa. As circunstâncias se ajustam, as pessoas certas aparecem, as portas se entreabrem, mas nada disso acontece antes do movimento. É como caminhar em meio ao nevoeiro. A visão só se torna clara depois que você decide avançar. E há algo mais profundo nisso. Quando você age, o mundo ao seu redor começa a te respeitar de forma diferente. Os outros percebem sua determinação e respondem a ela. As oportunidades se aproximam daqueles que se movem, porque o movimento cria energia e atrai atenção. Mas o silêncio da inércia não chama ninguém. O homem que espera ser notado sem agir está condenado a ser ignorado. Quantas vezes você adiou algo porque queria que tudo estivesse perfeito? E quanto tempo mais pretende esperar até que esse perfeito chegue? A perfeição é uma miragem. Quanto mais você corre em sua direção, mais ela se afasta. O que realmente constrói o sucesso não é a ausência de erros, mas a disposição de errar, corrigir e tentar de novo. Thomas Edison, por exemplo, falhou centenas de vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Se tivesse esperado pela ideia perfeita, talvez o mundo ainda estivesse na escuridão. Se você continuar esperando a confiança aparecer antes de agir, passará a vida observando outras pessoas conquistarem o que você sonhou. E o mais cruel é que elas não eram mais preparadas do que você. Apenas começaram. O poder de mudar qualquer destino está no instante em que se decide agir, mesmo sem garantias. Porque a vitória não visita os que esperam. Ela habita os que ousam. O medo é o conselheiro mais convincente e o inimigo mais traiçoeiro que o ser humano enfrenta. Ele não chega com gritos, nem com ameaças. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de sensatez. Ele sussurra ao ouvido frases aparentemente racionais como: ainda não é o momento certo. Espere um pouco mais. Você precisa se preparar melhor. E a maioria acredita nele. Mas o medo, quando analisado de perto, raramente se baseia em fatos concretos. Na maior parte das vezes, ele é apenas imaginação. Uma criação da mente que pinta cenários catastróficos de algo que quase nunca acontece. Eu aprendi que o medo não é o problema. O verdadeiro problema é a obediência cega a ele. O medo foi necessário à sobrevivência humana nos tempos antigos, quando proteger-se significava evitar perigos reais. Mas nos dias de hoje, ele assume uma forma mais sutil: o medo de ser julgado, o medo de errar, o medo de parecer incapaz. Esses são os medos que paralisam. Eles não matam o corpo, mas sufocam a alma. Quantas pessoas você conhece que deixaram de tentar algo porque imaginaram que seriam criticadas? Quantas ideias morreram antes mesmo de nascer porque o medo convenceu o sonhador de que não valia a pena? Quando comecei minhas pesquisas sobre os princípios do sucesso, percebi que as pessoas que mais fracassavam não eram as menos talentosas, eram as mais temerosas. O medo fazia com que desistissem antes mesmo de começar. Vi homens capazes, cheios de dons, se encolherem diante de oportunidades por pura insegurança. O medo os fazia parecer prudentes, mas o que realmente eram, era prisioneiros de um carcereiro invisível. E o curioso é que, na maioria das vezes, o castigo que temiam nunca acontecia. A mente cria monstros que desaparecem no instante em que você dá um passo adiante. Lembro-me de um vendedor que entrevistei certa vez. Era um homem inteligente, com experiência e carisma, mas passava dias evitando fazer ligações a novos clientes. Quando o questionei, ele disse: "Sr. Hill, é que tenho medo de ser rejeitado." Eu lhe disse: "A rejeição não é o seu inimigo. A paralisia é. Cada ligação não feita é uma oportunidade enterrada viva."
Incentivei-o a fazer apenas uma ligação naquele instante. Ele tremia, mas fez. Foi recusado, como temia, mas sobreviveu. No segundo contato, sua voz já estava mais firme. No terceiro, conseguiu sua primeira venda. A partir daí, entendeu a lição. O medo diminui quando é enfrentado. O medo não se destrói fugindo dele, mas caminhando em sua direção. Ele perde força quando você o encara de frente. Essa é uma lei psicológica tão verdadeira quanto qualquer lei física. A ação é o antídoto do medo. Toda vez que você age apesar do receio, algo dentro de você se transforma. O corpo aprende, a mente se adapta, e a emoção que antes o dominava se torna uma lembrança distante. É como caminhar por um quarto escuro. No início, cada passo parece perigoso, mas à medida que seus olhos se acostumam, você percebe que não havia nada a temer. Houve um período da minha vida em que o medo quase me venceu. Depois que Andrew Carnegie me propôs o desafio de entrevistar e estudar centenas dos homens mais bem-sucedidos do mundo, minha primeira reação foi o pavor. Eu era apenas um jovem jornalista, sem recursos, sem reputação, e a tarefa parecia impossível. Minha mente foi inundada por pensamentos como: ninguém vai me levar a sério. Você não está preparado. Vai fracassar. Por dias, caminhei de um lado a outro do quarto, tentando encontrar uma desculpa para recusar. O medo falava com tanta lógica que parecia sabedoria. Mas em um instante de lucidez, percebi que se eu dissesse não, passaria o resto da vida imaginando o que poderia ter acontecido. Então eu aceitei. A partir daquele sim, meu destino mudou. O medo não desapareceu naquele dia, mas eu aprendi algo crucial. Ele perde poder quando você o ignora e age mesmo tremendo. E quanto mais você repete esse ato, mais forte se torna. O sistema nervoso se acostuma à sensação e o cérebro aprende que sobreviverá. Foi assim que enfrentei cada desafio que veio depois. Não porque eu era corajoso, mas porque aprendi a agir mesmo sem coragem. Muitos acreditam que é preciso eliminar o medo antes de agir, mas essa é uma ilusão perigosa. O medo nunca desaparece completamente. Ele apenas muda de forma. Se você espera não sentir medo para começar, viverá esperando. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente apesar dele. O homem verdadeiramente livre é aquele que aprendeu a agir com o medo como companhia silenciosa, não como guia. Pense em quantas vezes você adiou algo importante, uma conversa, um projeto, uma mudança, porque acreditou na voz do medo. Ele sempre parece razoável, sempre soa como proteção, mas o que ele realmente faz é impedir o seu crescimento. A mente que obedece ao medo se torna sua escrava, e com o tempo, aprende a obedecer a qualquer voz que prometa conforto. O perigo não está em sentir medo, mas em deixar que ele dite suas decisões. Há uma curiosidade sobre o medo que poucos percebem. A antecipação é quase sempre pior que o acontecimento real. A ansiedade de imaginar uma falha é mais dolorosa do que o fracasso em si, e se o fracasso vier, ele carrega em si o aprendizado que o medo jamais oferece. O medo, ao contrário, só ensina a fugir. Quando você finalmente enfrenta aquilo que o assusta, percebe que a dor imaginada era 1000 vezes maior do que a real. Essa descoberta liberta. Eu vi isso acontecer com um amigo próximo, um inventor brilhante, mas dominado pelo receio do julgamento. Ele mantinha suas criações trancadas em uma oficina, escondidas até mesmo dos amigos. Quando o visitei, perguntei por que não mostrava suas ideias ao mundo. Ele respondeu: "E se zombarem de mim?" Anos depois, um outro homem lançou uma invenção quase idêntica e ficou rico. Meu amigo assistiu a tudo em silêncio. Naquele dia, aprendeu da forma mais amarga que o medo não protege. Ele rouba. Se existe algo que você precisa entender profundamente, é que a voz do medo mente. Ela promete segurança, mas entrega arrependimento. Ela finge ser razão, mas é prisão. A única maneira de silenciá-la é pela ação, porque a ação muda a frequência da mente. Quando você age,
O cérebro é forçado a se concentrar no presente, e o medo, que vive do futuro imaginário, perde o ar. Por isso, nunca espere a coragem aparecer. A coragem não vem antes do movimento. Ela nasce dele. Dê o primeiro passo. O segundo virá mais fácil. E um dia, sem perceber, você olhará para trás e rirá do quanto temia aquilo que agora faz com naturalidade. A vitória nunca esteve longe. Ela sempre esteve do outro lado do medo. Durante muitos anos eu acreditei que precisava estar inspirado para produzir, que deveria esperar pela clareza, pela confiança, por aquele lampejo de genialidade que me empurrasse para a ação. Mas o tempo me ensinou uma verdade desconfortável. A inspiração não vem antes do movimento, ela nasce dele. E foi assim que descobri uma das regras mais simples e poderosas que já utilizei na vida: a regra dos 5 minutos. Tudo começou em um período em que eu me encontrava completamente bloqueado. Eu precisava terminar um capítulo importante de um dos meus livros, mas as palavras não vinham. Eu passava as manhãs olhando para a máquina de escrever, esperando que a vontade surgisse. E quanto mais esperava, mais distante ela ficava. Até que um dia, cansado de me sentir inútil, fiz uma promessa a mim mesmo: escrever por apenas 5 minutos. 5 minutos, nada mais. Eu disse a mim mesmo que ao final desse curto período, eu poderia parar sem culpa. Quando o relógio começou a contar, eu digitei a primeira frase e ela parecia terrível. Digitei a segunda, ainda sem convicção. Mas algo começou a mudar. O simples ato de começar despertou uma energia que estava adormecida. A terceira frase veio mais fácil. A quarta, mais fluida. Quando dei por mim, 2 horas haviam passado, e o bloqueio que me aprisionava havia desaparecido. Aquele dia transformou completamente minha compreensão sobre o comportamento humano. Descobri que a mente não se motiva com promessas, mas com ação. O segredo está em enganar a própria resistência. Dizer a si mesmo que fará algo por apenas 5 minutos é o suficiente para desarmar o medo e o perfeccionismo. Porque o medo não teme o esforço, ele teme o começo. Ele se alimenta da imobilidade. E quando você quebra essa imobilidade com uma pequena ação, toda a estrutura de resistência começa a ruir. É nesse instante que o cérebro muda de estado. Ele sai da apatia e entra em movimento. A química do corpo muda, a energia desperta, o foco se acende. É o poder da inércia invertida, o mesmo princípio que move os grandes empreendimentos do mundo, mas aplicado à mente humana. Eu vi essa regra funcionar com empresários, vendedores, artistas e até operários comuns. Um vendedor que teme o primeiro telefonema, por exemplo, costuma adiar a tarefa por horas, mergulhado em distrações. Mas quando decide pegar o telefone e fazer apenas uma ligação, algo se transforma. A tensão que parecia insuportável desaparece. Ele percebe que não era o ato que o assustava, mas o pensamento sobre o ato. A ação quebra a hipnose do medo. O segundo telefonema é mais fácil, o terceiro quase natural, e logo o que parecia impossível se torna rotina. O mesmo acontece com qualquer tarefa. O escritor que promete a si mesmo escrever apenas por 5 minutos, acaba escrevendo páginas inteiras. O estudante que decide estudar um único parágrafo, termina revisando capítulos. O empresário que se compromete a dar um pequeno passo em direção ao novo projeto, descobre que a confiança nasce exatamente no instante em que o movimento começa. O mundo recompensa o impulso inicial, não o pensamento prolongado. E há uma razão psicológica para isso. O cérebro humano foi criado para reagir ao movimento. Quando você inicia uma ação, ainda que pequena, seu sistema nervoso libera substâncias que aumentam a concentração e a motivação. É um ciclo que se retroalimenta. Agir gera energia. Energia gera mais ação. Mas se você espera sentir-se pronto antes de começar, permanece preso à estagnação, e o ciclo nunca se inicia. A força nasce do gesto, não da espera. Recordo-me de um jovem que conheci em Nova York, um aspirante a escritor que admirava profundamente meu trabalho. Ele me disse que sonhava em publicar um livro,
mas que esperava o momento ideal, quando tivesse mais tempo e mais inspiração. Eu lhe contei sobre a regra dos 5 minutos e o desafiei a aplicá-la. Disse-lhe: não espere pela inspiração. Escreva durante 5 minutos por dia, mesmo sem vontade. Ele me prometeu tentar. Alguns meses depois, recebi uma carta dele dizendo que o livro estava quase pronto. Ele escreveu: os 5 minutos se transformaram em horas, e percebi que o segredo não estava em esperar pela inspiração, mas em criá-la. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. O sonhador busca um estado emocional perfeito para agir. O realizador age mesmo sem emoção alguma. A disciplina de começar, ainda que por um curto período, vale mais do que o entusiasmo passageiro. O entusiasmo é instável, mas a decisão é sólida. Há pessoas que passam a vida inteira esperando o instante mágico em que tudo se alinhará, quando terão tempo, quando terão dinheiro, quando se sentirão confiantes. Mas o que elas não percebem é que o movimento é o que cria essas condições. A confiança vem da prática. O tempo se multiplica quando você começa, e o dinheiro é consequência da utilidade que você gera ao agir. Tudo começa com aquele primeiro passo que ninguém quer dar. Eu chamo isso de o poder do impulso inicial. O primeiro movimento é o mais importante de todos, porque ele destrói a barreira invisível que separa o desejo da realização. Uma vez que você ultrapassa essa linha, a resistência perde o controle. E é nesse instante que o destino muda de direção. A regra dos 5 minutos pode parecer simplória, mas ela contém em si a essência de todos os grandes feitos humanos. Nenhum inventor, artista ou líder começou grande. Edison, quando buscava inventar a lâmpada elétrica, não sabia como alcançaria o resultado. Mas ele começou, experimentou, falhou e tentou novamente. O ato de começar o mantinha em movimento, e o movimento o levou à vitória. A ação é a ponte entre o medo e a confiança, entre a dúvida e a clareza. Ela transforma o caos em direção e o pensamento em conquista. Cada pequena ação cria um impulso invisível que se acumula até que a mente e o corpo se tornem incapazes de viver na inércia. É como empurrar uma pedra morro acima. No início ela parece pesar o mundo inteiro, mas quando ganha velocidade, ela mesma se encarrega do restante. Se você quiser realmente transformar sua vida, aplique esta regra hoje. Escolha algo que vem adiando há dias, semanas ou meses. Diga a si mesmo: vou fazer isso por apenas 5 minutos. Não se preocupe com o resultado, apenas comece. A diferença entre a estagnação e o progresso está nesse pequeno gesto. 5 minutos que podem mudar uma trajetória inteira. Porque no instante em que você começa, você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o autor do próprio destino. E o destino sempre favorece quem age sem esperar. Certa vez, conheci um homem chamado Edwin C. Barnes. Ele não tinha dinheiro, posição social, nem influência alguma. Era apenas um jovem comum, com roupas gastas e o olhar firme de quem carregava um sonho impossível. Esse sonho era trabalhar ao lado de Thomas Edison, o homem mais brilhante e inventivo de seu tempo. Mas Barnes não queria apenas ser um empregado. Ele queria ser sócio de Edison. Para qualquer pessoa sensata, isso pareceria uma loucura. Mas Barnes tinha algo que a maioria não tem: a disposição de agir antes que o mundo dissesse que ele estava pronto. Ele não esperou um convite, não procurou garantias, e muito menos se preocupou com o que os outros pensariam. Pegou um trem de carga, viajou por centenas de quilômetros até West Orange, em Nova Jersey, e foi direto à porta da Edison Laboratory. Quando o encontrou, disse com a voz trêmula, mas convicta: "Senhor Edison, vim para trabalhar com o senhor." Edison o olhou com curiosidade e percebeu algo que muitos ignorariam. Aquele jovem falava com uma fé que não se pode fingir. Barnes não tinha capital, não tinha instrução, mas tinha a chama da determinação. Edison lhe deu um emprego simples, insignificante, longe de qualquer cargo de prestígio. Durante meses, Barnes varreu o chão, carregou ferramentas e fez tarefas que ninguém notava. Mas ele não via aquilo como humilhação. Cada dia,
Cada minuto era parte do caminho que o aproximava do objetivo. Ele nunca disse, não é isso que eu queria, nem, estou sendo subestimado. Ao contrário, ele via cada detalhe do laboratório como uma escola de sucesso. E toda noite, antes de dormir, repetia mentalmente, eu serei sócio de Edison. O tempo passou e a maioria das pessoas ao redor de Barnes teria desistido. Quantos de nós aguentaríamos anos realizando tarefas pequenas enquanto nosso grande sonho parece parado? Mas Barnes não se movia pelo que via. Ele agia pelo que acreditava. E um dia, o destino respondeu à sua persistência. Edison criou um novo equipamento chamado Ediphone, uma máquina de ditado que ninguém acreditava que teria sucesso comercial. Nenhum dos vendedores experientes quis assumir o risco de promover algo tão incerto, mas Barnes viu ali sua oportunidade. Ele se apresentou a Edison e pediu a chance de vender o produto. Edison o observou em silêncio e disse apenas, está bem, tente. Barnes saiu daquele escritório com o coração em chamas. Ele não esperou a estratégia perfeita, não pediu mais tempo para planejar. Agiu imediatamente. Viajou de cidade em cidade, batendo de porta em porta, e em pouco tempo, transformou o Ediphone em um sucesso nacional. Ganhou tanto dinheiro que, pela primeira vez, pôde comprar as roupas e o conforto que antes só via de longe. Mas o dinheiro não foi o prêmio principal. O verdadeiro prêmio foi ter provado a si mesmo que o impossível se curva diante da ação decidida. Edison, impressionado com o resultado, o convidou a se tornar seu sócio. E assim, o sonho que parecia insensato tornou-se realidade. Barnes me ensinou mais do que muitos livros poderiam ensinar. Ele mostrou que a sorte favorece o homem que se movimenta. O destino não recompensa quem espera as condições ideais, mas quem cria suas próprias condições. Se Barnes tivesse esperado ter dinheiro para viajar, ainda estaria em sua pequena cidade, sonhando com o dia perfeito que nunca chegaria. A vida não dá garantias e é justamente por isso que os ousados vencem. Eu vi esse padrão repetir-se dezenas de vezes. As pessoas mais bem-sucedidas que conheci não eram as mais instruídas ou as mais talentosas. Eram aquelas que tinham a coragem de agir quando os outros ainda estavam pensando. Elas compreendiam que a oportunidade não chega com um anúncio, mas escondida dentro de tarefas simples, muitas vezes disfarçada de trabalho duro. A diferença está em quem tem olhos para ver e mãos para agir. O que torna a história de Barnes tão poderosa é que ela prova que a fé verdadeira se manifesta em ação, não em palavras. Ele acreditava com tanta intensidade que seu comportamento passou a refletir essa crença. Não esperou sentir confiança, ele construiu a confiança ao longo do caminho. Isso é algo que poucos entendem. A confiança não é um ponto de partida, é o resultado da persistência. É o que nasce quando você avança mesmo sem saber o que vem pela frente. Lembro-me de uma conversa que tive com Edison sobre esse episódio. Ele me disse, quando aquele rapaz entrou pela minha porta, vi em seus olhos algo que não se pode ensinar. Ele não estava pedindo uma oportunidade, estava criando uma. Essas palavras ficaram gravadas em minha mente. Quantos de nós passamos a vida pedindo oportunidades, quando deveríamos criá-las? Quantos esperam o reconhecimento antes de provar seu valor? A história de Barnes é o retrato perfeito da lei da ação. O homem que espera garantias permanece eternamente no mesmo lugar. O que se lança, mesmo sem certeza, força o mundo a se reorganizar ao seu redor. Barnes não tinha nada além da vontade, mas essa vontade era suficiente para mover as engrenagens do destino. Há uma lição profunda aqui. A vitória não pertence ao mais preparado, mas ao mais determinado. Barnes provou isso quando transformou o impossível em cotidiano. Sua história ecoa uma verdade que repito há décadas. Uma ideia acompanhada de ação vale mais do que 1000 ideias guardadas na mente. O mundo está cheio de homens e mulheres que têm sonhos grandiosos, mas que jamais os verão realizados porque esperam sentir-se prontos. E, no entanto, cada passo dado sem certeza cria uma nova estrada. Barnes foi um exemplo vivo de que a fé
é uma força prática, não apenas espiritual. Ele não apenas acreditava, ele colocava suas mãos em movimento. E é esse movimento, essa ação, que transforma a crença em realidade. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sabia que, parado, nada mudaria. Se há algo que aprendi observando sua trajetória, é que não existe fracasso para quem insiste em agir. Pode haver obstáculos, atrasos, quedas, mas não fracasso. O fracasso é reservado apenas aos que desistem. Barnes nunca desistiu. E foi por isso que se tornou uma das histórias mais inspiradoras que já presenciei. Ele começou como um simples funcionário e terminou como sócio do maior inventor de sua época. Tudo isso porque teve a ousadia de agir sem esperar. Muitas pessoas acreditam que a confiança é algo que deve ser conquistado antes de agir, como se fosse uma espécie de certificado que autoriza o movimento. Elas passam anos esperando sentir-se seguras, acreditando que um dia acordarão com a certeza necessária para dar o primeiro passo. Mas a realidade é outra. A confiança não antecede a ação. Ela é consequência dela. É o resultado natural de enfrentar o desconhecido e descobrir, por experiência própria, que o medo não é um inimigo invencível. A confiança se constrói como um músculo. Cada vez que é usada, ela se fortalece. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens e mulheres talentosos paralisados pela dúvida, acreditando que precisam de mais preparo para começar, quando na verdade só precisavam começar para se prepararem. Um jovem vendedor que entrevistei certa vez dizia ter pavor de abordar clientes importantes. "E se eu for rejeitado?", perguntava ele. Eu lhe disse que a única forma de vencer esse medo era agir apesar dele. Pedi que fizesse uma única ligação naquele dia, sem pensar no resultado, apenas para provar a si mesmo que era capaz de agir. Ele fez a ligação, gaguejou, ouviu um "não" e desligou o telefone com as mãos trêmulas. Mas sobreviveu. No dia seguinte, fez mais uma ligação. E depois, mais outra. Em poucas semanas, já falava com naturalidade e confiança. O medo não havia desaparecido, mas perdera o controle sobre ele. A confiança havia sido criada pela prática, não pelo pensamento. Esse é o grande erro da maioria das pessoas. Acreditam que a confiança vem da certeza, quando na verdade ela vem da exposição. A certeza é estática, mas a exposição é viva. Cada vez que você se coloca diante do desafio, aprende algo novo sobre si mesmo. Aprende que é mais capaz do que imagina, que pode lidar com a rejeição, que o fracasso não é o fim, mas apenas uma etapa. Essa aprendizagem silenciosa é o que molda o caráter e cria a convicção interior que chamamos de autoconfiança. Quando escrevi meus primeiros textos sobre o poder da mente e da ação, também me vi assombrado pela dúvida. Eu me perguntava se alguém me levaria a sério, se minhas ideias seriam consideradas ingênuas ou presunçosas. Eu não tinha garantias, apenas uma convicção profunda de que precisava compartilhar o que havia aprendido. Então, em vez de esperar a confiança aparecer, decidi agir sem ela. A cada página escrita, a insegurança diminuía. A cada feedback recebido, o medo enfraquecia. Foi assim que percebi que a confiança é uma chama que se acende durante o percurso, não antes da partida. O que paralisa tantas pessoas é a ilusão de que precisam sentir-se prontas para agir. Elas não percebem que a preparação excessiva é uma forma elegante de procrastinar. Passam anos estudando, analisando, comparando, planejando e nunca executam. O mundo está cheio de mentes brilhantes presas na própria indecisão. O que falta a elas não é capacidade, é movimento. E sem movimento, nenhuma semente floresce. O agricultor não espera o clima perfeito para plantar. Ele planta, e é o ato de plantar que o ensina a lidar com o clima. A confiança nasce da repetição. Ela é forjada nas pequenas vitórias diárias, nos erros corrigidos, nas tentativas que parecem insignificantes. É assim que a mente aprende a confiar em si mesma, por meio da evidência. Quando você cumpre uma promessa feita a si mesmo, por menor que seja,
Cria uma prova interna de que é digno da própria palavra. Cada vez que honra seus compromissos, você envia ao cérebro uma mensagem poderosa. Posso contar comigo. E essa é a raiz da verdadeira confiança, não o aplauso dos outros, mas o respeito próprio. A maioria das pessoas busca validação externa. Querem que o mundo lhes diga que são boas o suficiente antes de se moverem. Mas o mundo só respeita quem age. A validação vem depois da prova. Nenhum inventor foi celebrado antes de criar algo. Nenhum artista foi reconhecido antes de expor sua arte. A confiança nasce no campo de batalha, não na plateia. Um exemplo claro disso é o de Henry Ford. Antes de se tornar o grande nome da indústria automobilística, ele foi demitido de vários empregos e chamado de sonhador por insistir na ideia de fabricar automóveis acessíveis. Muitos duvidaram de sua visão. Ele próprio teve momentos de incerteza, mas, em vez de esperar a confiança para agir, ele agiu até construir a confiança. Testou, errou, ajustou e tentou novamente. O primeiro motor não funcionou. O segundo também não. Mas ele persistiu. E a cada tentativa, a crença em si mesmo crescia. Quando finalmente conseguiu, o mundo chamou de genialidade, o que na verdade era apenas persistência. A confiança não é uma emoção passageira, é uma consequência da disciplina. Quanto mais você se expõe à ação, mais natural ela se torna. O medo deixa de ser um obstáculo e se transforma em um lembrete de que você está evoluindo. Nenhum homem ou mulher confiante nasceu assim. Eles se tornaram confiantes porque ousaram enfrentar situações desconfortáveis repetidas vezes. Por isso, se você sente que ainda não tem confiança suficiente, saiba que isso é normal. Todos começam assim, mas o erro é acreditar que deve esperar que ela chegue para então agir. O caminho é o oposto. Comece agora, mesmo com as mãos trêmulas, mesmo sem ter todas as respostas. O que hoje parece insegurança, amanhã será experiência. O que hoje parece medo, amanhã será aprendizado. A confiança é o resultado inevitável da persistência. Ela não se conquista lendo sobre coragem ou imaginando o sucesso. Ela se conquista tentando, caindo e tentando novamente. Cada passo dado no meio da incerteza é uma declaração silenciosa de poder. E com o tempo, você perceberá que não precisa de garantias para agir, porque a maior garantia de todas sempre esteve dentro de você. É a certeza de que, independentemente do que aconteça, você saberá continuar. Essa é a verdadeira confiança. A fé inabalável de que aconteça o que acontecer, você sempre encontrará um jeito de seguir adiante. Se você chegou até aqui, é sinal de que alguma parte de você ainda acredita que pode mudar. E isso já é mais do que a maioria faz. Mas eu quero que você vá além das palavras, além da intenção. Porque acreditar não basta. É preciso provar através da ação que você está decidido a transformar a própria vida. E a melhor forma de começar é com um gesto simples. Se até este momento o que eu disse tem feito sentido, se algo dentro de você se moveu mesmo que discretamente, quero que demonstre isso agora. Clique em gostei. Inscreva-se no canal e permaneça comigo até o fim. Pode parecer apenas um ato simbólico, mas é muito mais do que isso. É um compromisso com a mudança. Um pequeno movimento que envia à sua mente a mensagem de que você está pronto para agir, e não apenas para ouvir. O ser humano se acostumou a adiar tudo o que é importante. Ele pensa, reflete, planeja, mas quase nunca executa. Passa horas buscando inspiração, mas segundos evitando o primeiro passo. E é por isso que quando alguém decide agir, mesmo que de forma pequena, há algo de profundamente transformador nesse ato. O simples gesto de apertar um botão, de participar ativamente, é o primeiro rompimento com a inércia mental. É o momento em que você deixa de ser um observador da própria vida e começa a se tornar o autor dela. Eu aprendi que a mente humana precisa de gatilhos concretos para mudar de estado. Ela não se convence com promessas, apenas com ações. Quando você age, ainda que minimamente, ela entende.
Agora é sério. E a partir desse instante, começa um processo invisível de reprogramação. Toda decisão seguida de um ato reforça a autoconfiança. Toda intenção sem gesto enfraquece a vontade. É por isso que tantos se perdem no caminho do desenvolvimento pessoal, porque acreditam que pensar é suficiente. Pensar é importante, mas é o fazer que transforma. Eu poderia contar incontáveis histórias de pessoas que compreenderam essa verdade. Lembro-me de um homem que conheci em Chicago, dono de uma pequena loja de ferramentas. Ele me disse que, durante anos, ouvia palestras sobre sucesso e lia meus livros, mas nunca colocava nada em prática. Até o dia em que decidiu aplicar uma única ideia: organizar o tempo e agir imediatamente sobre cada tarefa pendente. Começou com o simples hábito de não deixar para amanhã o que podia resolver em 5 minutos. Um mês depois, seu negócio dobrou de produtividade. Não porque aprendeu algo novo, mas porque fez o que já sabia que precisava ser feito. Ele me disse: "A maior diferença da minha vida começou com uma decisão ridiculamente pequena. Ação gera clareza. Clareza gera poder. O homem que se move conquista um domínio sobre si mesmo que nenhum conhecimento teórico é capaz de oferecer. E esse domínio começa sempre no momento em que ele decide parar de ser espectador e se torna participante ativo de sua própria transformação. Quando alguém toma uma atitude concreta, ainda que tão simples quanto interagir com este conteúdo, ele está dizendo ao subconsciente: eu pertenço ao grupo dos que agem. E isso muda tudo. Há uma razão psicológica por trás disso. Quando você realiza uma pequena ação coerente com um propósito, o cérebro libera substâncias que reforçam o sentimento de controle e satisfação. É como se o corpo inteiro dissesse: estamos no caminho certo. Esse impulso, quando repetido, cria uma nova identidade. E é essa identidade, a de alguém que age, que sustenta todas as vitórias duradouras. A ação é o cimento da mudança. Eu aprendi que não é o tamanho do passo que muda uma vida, é o ato de dar o passo. A grandeza começa em gestos quase imperceptíveis. O que importa não é o quanto você faz, mas o fato de ter decidido fazer algo. Porque cada pequeno movimento rompe uma camada de medo, preguiça e dúvida. É como empurrar uma pedra morro acima. O primeiro impulso é o mais difícil, mas depois o próprio movimento cria força. Por isso, neste exato momento, escolha ser diferente da multidão que apenas ouve, concorda e continua igual. Use este instante como um ponto de virada. Faça algo agora, o que quer que seja, que represente o início de um novo padrão. Seja um clique, um gesto, uma decisão silenciosa, não importa. Porque enquanto muitos esperam o momento certo, os que agem criam o momento. E é assim que as vitórias começam, com um ato simples, consciente, que quebra o ciclo da passividade. Não subestime o poder de uma escolha aparentemente pequena. A mudança raramente acontece de forma explosiva. Ela se constrói na sequência de pequenos atos de coragem. O homem que se levanta 5 minutos mais cedo, que lê uma página por dia, que dá um passo mesmo sem saber o caminho inteiro, esse é o homem que vence, porque ele entendeu que agir é sempre melhor do que esperar. E se até aqui estas palavras tocaram alguma verdade em você, prove isso a si mesmo com uma ação imediata. Faça algo, ainda que mínimo, para consolidar essa decisão. Porque o mundo não muda quando você entende uma lição. Ele muda quando você a vive. E o primeiro sinal de que você está pronto para viver o que aprendeu é agir. Agora, neste instante, com o que tem, onde está. O simples gesto de agir abre portas que o pensamento jamais abriria. Quando Andrew Carnegie me fez o convite para estudar durante mais de 20 anos os segredos do sucesso dos homens mais notáveis do mundo, o medo tomou conta de mim de uma forma que eu jamais havia experimentado. Eu era jovem, sem fortuna, sem prestígio e sem garantias de que aquele projeto renderia algum fruto. Ele me explicou que não havia promessa de pagamento, nem contrato, nem reconhecimento assegurado. Apenas a oportunidade de aprender e a responsabilidade de transformar esse aprendizado em algo que pudesse servir à humanidade.
Aquilo soava grandioso demais, quase inacreditável. Minha mente oscilava entre o entusiasmo e o pavor, e o medo começou a sussurrar: "Você não é capaz. Isso é loucura. Ninguém o levará a sério." Por alguns dias caminhei de um lado a outro do quarto, atormentado pela indecisão. A ideia de fracassar me perseguia como uma sombra. Eu imaginava as pessoas rindo de mim, dizendo que eu havia desperdiçado minha juventude em um projeto impossível. Era o tipo de dúvida que paralisa. E ainda assim, havia uma voz mais profunda, uma intuição silenciosa dizendo: "Aceite." Era uma batalha invisível entre o medo e a fé. E foi nesse conflito que compreendi algo que mudaria o curso da minha vida. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Eu disse sim, e aquele sim, simples e firme, alterou tudo. Não porque o caminho se tornou fácil, mas porque eu deixei de ser refém da incerteza. A partir desse momento, percebi que as maiores transformações acontecem quando damos um passo em direção ao desconhecido. Cada grande realização na história humana começou com alguém que disse sim antes de se sentir pronto. E ao olhar para trás, percebo que se eu tivesse esperado pela confiança ou pela segurança, teria deixado escapar a oportunidade que definiu minha vida. O medo tenta nos convencer de que agir é arriscado, mas o que ele não diz é que não agir é muito mais perigoso. Se eu tivesse recusado aquele desafio, teria continuado a viver de forma mediana, seguro, mas vazio. Teria envelhecido com a sensação amarga de ter fugido do meu próprio destino. Essa é a armadilha em que a maioria das pessoas cai. Elas acreditam que a prudência é uma virtude quando, na verdade, é o disfarce mais respeitável do medo. Vivem dentro de fronteiras invisíveis traçadas por pensamentos do tipo "não é o momento certo" ou "quando eu tiver mais experiência." E assim, os anos passam, e o que poderia ter sido se transforma em arrependimento. Durante aqueles 20 anos de estudo, encontrei homens que confirmaram essa verdade de forma incontestável. Nenhum deles esperou o momento ideal para começar. Henry Ford iniciou sua jornada sendo considerado um lunático por querer colocar o mundo sobre rodas. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar algo que funcionasse. Theodore Roosevelt enfrentou críticas, doenças e contradições, mas nunca deixou que a dúvida o impedisse de agir. Todos tinham algo em comum: a disposição de mover-se mesmo sem garantias. Cada entrevista que realizei com esses homens reforçava uma ideia: a vitória pertence àqueles que se comprometem primeiro e aprendem depois. O ato de agir abre caminhos que o planejamento excessivo jamais revelará. É como caminhar em meio à neblina. O trajeto só se mostra quando você começa a andar. Eu vivi isso a cada página escrita, a cada desafio aceito, a cada noite sem dormir tentando compreender as leis invisíveis que governam o sucesso humano. Houve momentos em que pensei em desistir. A pressão era enorme. As críticas vinham de todos os lados. Diziam que eu estava perdendo tempo, que minhas teorias eram idealistas, que o sucesso não podia ser ensinado. Mas sempre que a dúvida tentava me dominar, eu lembrava do primeiro sim que havia dito a Carnegie. Aquela decisão me dava força. E foi assim, passo a passo, ação após ação, que descobri a verdade mais importante de todas. Não é a ideia que transforma o mundo, é a decisão de agir por ela. Muitos anos depois, quando publiquei meu trabalho e vi como minhas palavras tocavam vidas ao redor do mundo, percebi que aquele momento de coragem juvenil havia sido o ponto de virada de toda a minha existência. Se eu tivesse esperado estar pronto, nunca teria escrito uma linha. Se eu tivesse esperado a aprovação dos outros, nunca teria começado. O que transformou minha vida foi a ação diante do medo, e é isso que transforma qualquer vida. Por isso, cada vez que você se depara com uma oportunidade e sente o impulso de recuar, lembre-se disso. O medo sempre vai parecer convincente, mas ele mente. Ele tenta protegê-lo, mas o que realmente faz é mantê-lo pequeno. A vitória não é concedida àquele que pensa mais, mas àquele que diz sim e começa, mesmo sem saber onde o caminho vai dar. Essa foi a decisão que mudou o meu destino
e é a mesma que pode mudar o seu, porque a vida não recompensa os que esperam, mas os que ousam agir sem garantias. Foi assim comigo, foi assim com os grandes homens que entrevistei, e será assim com qualquer um que compreenda que o verdadeiro poder da conquista nasce do ato simples e corajoso de começar. O tempo é o juiz mais implacável de todos. Ele não perdoa, não negocia e não volta atrás. Cada minuto gasto esperando o momento certo é um minuto que jamais será recuperado. Durante minha vida, vi incontáveis pessoas perderem suas maiores oportunidades simplesmente porque acreditaram que ainda havia tempo. Elas se convenceram de que poderiam começar amanhã, e esse amanhã nunca chegou. Enquanto esperavam a segurança perfeita, o mundo seguiu em frente. Outros, menos preparados, mas mais ousados, ocuparam os lugares que lhes pertenciam por mérito, mas não por coragem. A ilusão da espera é o veneno mais doce que existe, porque ela traz consigo a sensação de prudência, quando na verdade é apenas medo disfarçado de lógica. Eu conheci homens com ideias extraordinárias, capazes de mudar indústrias inteiras, mas que morreram presos à hesitação. Lembro-me de um inventor que me procurou anos atrás, cheio de entusiasmo. Ele havia criado um dispositivo que poderia revolucionar o setor de transportes. Eu vi o brilho em seus olhos, vi o potencial daquilo que ele havia concebido. No entanto, ele me disse: "Ainda não é hora de mostrar ao mundo. Preciso aperfeiçoar mais um detalhe." Passaram-se meses, depois anos. O projeto dormia em sua oficina enquanto ele esperava o momento certo. Quando finalmente decidiu apresentá-lo, outra mente, menos cuidadosa, mas mais rápida, havia lançado uma ideia semelhante e colhido todo o reconhecimento. O homem que esperou a perfeição terminou os dias atormentado pela lembrança de que o mundo recompensa quem age, não quem adia. A espera é uma prisão construída por mãos próprias. Cada vez que você diz, "depois eu faço", coloca mais uma pedra sobre o próprio caminho. O tempo não apaga a inação. Ele a amplifica. O que você adia hoje se transforma em peso amanhã. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna começar. Porque o hábito de esperar se enraiza na mente como uma erva daninha que consome toda a vitalidade da vontade. O preço disso é a perda silenciosa das oportunidades, da autoconfiança e da fé em si mesmo. Eu vi pessoas de extraordinário talento tornarem-se sombras do que poderiam ter sido. Gente que possuía a genialidade para transformar o mundo, mas que preferiu planejar eternamente. O pensamento excessivo é o assassino dos sonhos. Ele cria uma ilusão de progresso, enquanto na realidade o indivíduo apenas gira em círculos dentro da própria cabeça. É fácil confundir movimento com avanço quando se está ocupado demais pensando. A verdade é simples. Pensar sem agir é como estudar o mapa sem dar um único passo. O destino não se alcança com planos, mas com pegadas. Henry Ford certa vez me disse algo que nunca esqueci. Você não pode construir reputação com base no que pretende fazer. Ele sabia que o mundo não paga por intenções, mas por resultados. Ford começou seu negócio quando todos diziam que ele estava louco. As pessoas riam da ideia de fabricar carros em série. A indústria o considerava um sonhador irresponsável. Mas ele começou mesmo assim. E enquanto os céticos esperavam provas, ele criava as provas. Foi essa diferença que o tornou um gigante. O tempo é cruel com os indecisos, mas generoso com os determinados. A ilusão da espera se apoia na crença de que o futuro será mais favorável que o presente. Mas o futuro não é um presente que se recebe, é um resultado que se constrói. Aquele que não age hoje, amanhã estará ainda menos preparado, porque o hábito de não agir rouba sua força de vontade. A cada dia de inércia, a mente se acostuma a adiar, e o corpo se adapta à estagnação. Em pouco tempo, o indivíduo se torna um especialista em justificar a própria paralisia. Ele cria histórias convincentes para encobrir o simples fato de que não teve coragem de começar. Eu aprendi que a oportunidade tem um ritmo próprio e que ela não espera ninguém. Ela aparece sem aviso, testa a prontidão de quem está preparado para agir
e se não encontra movimento, segue seu caminho. Os mais sábios aprendem a reconhecê-la e agarrá-la mesmo quando ela parece incerta. Foi assim com Edison, foi assim com Carnegie, foi assim com Ford. Nenhum deles teve garantias. Eles apenas entenderam que a vida é curta demais para ser desperdiçada em hesitação. Eu próprio vivi o peso da espera em certos momentos da minha trajetória. Houve tempos em que deixei de publicar ideias por medo de críticas, em que adiei conversas importantes por receio de desagradar. E em cada uma dessas ocasiões, o resultado foi o mesmo. Perdi tempo, perdi oportunidades e ganhei arrependimento. O arrependimento é o preço cobrado por quem permite que a espera governe suas ações. Ele chega silencioso, anos depois, quando já é tarde demais para refazer o caminho. É por isso que digo, a inércia é a forma mais sutil de autossabotagem. O homem que espera o momento ideal para agir está, sem perceber, escolhendo permanecer onde está. E o tempo transforma essa escolha em destino. Nenhum vento é favorável para quem não levanta as velas. Você pode possuir a ideia mais brilhante, o plano mais detalhado, o sonho mais puro. Mas se não agir, nada acontecerá. O mundo é dos que ousam, dos que avançam mesmo em meio à incerteza. A vida não recompensa a perfeição, ela recompensa o movimento. Cada minuto de hesitação é uma oportunidade entregue a outro. A história está repleta de nomes esquecidos de pessoas que tiveram a chance e deixaram escapar. Não seja uma delas. Quando o impulso de agir surgir dentro de você, atenda-o imediatamente, porque esse impulso é o chamado da oportunidade, e ele não grita duas vezes. O tempo não é um aliado, é um juiz que observa em silêncio e registra tudo. Ele recompensa quem o utiliza e pune quem o desperdiça. E quando finalmente compreendemos isso, não há mais espaço para esperar. O instante presente é tudo o que existe, e é nele que a vitória se constrói. A disciplina é a fronteira invisível que separa os que apenas sonham daqueles que realmente constroem. Ela não é castigo, nem rigidez. É, na verdade, a mais pura forma de amor próprio. É o compromisso silencioso que o homem faz consigo mesmo de não trair seus próprios ideais, mesmo quando ninguém está olhando. A maioria acredita que disciplina é algo frio, impiedoso, mas ela é o contrário disso. É a ferramenta mais compassiva que existe, porque liberta o indivíduo da escravidão das emoções passageiras e o conduz à direção certa, mesmo quando tudo parece confuso. Houve um tempo em que eu mesmo me deixei dominar pela indisciplina. Meus pensamentos estavam dispersos, meus projetos se acumulavam inacabados e minha energia parecia evaporar a cada dia. Eu me via rodeado por anotações, ideias e intenções, mas nada avançava. A cada manhã eu prometia a mim mesmo que começaria de novo, e a cada noite eu terminava frustrado por ter deixado o dia escapar. Foi então que percebi uma verdade dura. O problema não era falta de talento nem de oportunidade, era falta de estrutura interna. Eu não controlava meus dias, eles me controlavam. Naquele período, decidi fazer algo radical. Acordei um dia e determinei que, dali em diante, viveria sob novas regras, não as impostas pelo mundo, mas as que eu escolheria conscientemente. Decidi levantar-me no mesmo horário todas as manhãs, independentemente da vontade. Escolhi uma tarefa prioritária para iniciar o dia e prometi a mim mesmo que não começaria outra enquanto aquela não estivesse concluída. Criei um ritual de organização que me permitisse enxergar com clareza o que antes era apenas um amontoado de ideias soltas. No início, meu corpo resistiu. A mente procurava desculpas, o cansaço me tentava, as distrações me chamavam. Mas eu permaneci firme. Os primeiros dias foram difíceis, mas logo percebi algo extraordinário. Quanto mais eu me comprometia com meus próprios horários e metas, mais livre eu me sentia. A disciplina, ao contrário do que muitos pensam, não aprisiona. Ela liberta. Liberta do caos, da dúvida, da ansiedade de não saber por onde começar. E quanto mais eu repetia essas pequenas vitórias diárias, mais forte se tornava minha autoconfiança. O que antes parecia impossível, tornou-se natural. A constância criou um ritmo, e o ritmo gerou poder.
Observei esse mesmo princípio em todas as pessoas bem-sucedidas que conheci. Nenhuma delas dependia da motivação para agir. Motivação é volúvel. Aparece quando o clima é agradável, quando o corpo está descansado, quando o humor ajuda. Mas o verdadeiro vencedor não depende de condições ideais, porque ele tem um código interno que o guia. Ele faz o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. A disciplina é o que sustenta o progresso quando o entusiasmo se apaga. Lembro-me de um empresário de Nova York com quem conversei certa vez. Ele me contou que, durante anos, fracassou em todos os empreendimentos que tentou. Era criativo, cheio de ideias, mas vivia começando novos projetos antes de terminar os antigos. Um dia, exausto de tanto recomeçar, decidiu impor a si mesmo uma regra simples: não abandonar nenhuma tarefa até que estivesse concluída. Os primeiros meses foram uma batalha contra o próprio impulso de dispersar-se, mas ele persistiu. Anos depois, tornou-se um dos comerciantes mais respeitados da cidade. Quando o reencontrei, ele me disse: "O sucesso não veio quando aprendi algo novo, mas quando aprendi a terminar o que começo." Esse é o poder da disciplina: transformar promessas em resultados, intenções em realizações. É ela que dá forma à fé e consistência ao desejo. Sem disciplina, o entusiasmo se dissolve no primeiro obstáculo. Com disciplina, até o menor esforço se acumula e se multiplica. Um tijolo por dia parece pouco, mas ao final de um ano, levanta-se uma fortaleza. A constância é o segredo dos que vencem em silêncio. Muitos acreditam que disciplina é um dom, mas isso é um engano. A disciplina é uma decisão renovada todos os dias. É a escolha de não negociar com a própria mente, de não ceder à tentação do caminho mais fácil. É dizer a si mesmo: "Eu já decidi e não voltarei atrás." Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, por menor que seja, constrói um alicerce invisível de confiança. E quanto mais esse alicerce cresce, mais impossível se torna desistir. Eu vi homens brilhantes falharem não por falta de ideias, mas por falta de consistência. Vi artistas de talento incomum perderem a chama porque se deixaram guiar pelo humor e não pela rotina. Vi empreendedores desistirem a poucos passos do êxito porque confundiram desconforto com fracasso. A disciplina é o escudo contra essa confusão. Ela ensina que nem todo cansaço é sinal de fraqueza e que a dor da persistência é sempre mais leve do que o peso do arrependimento. Certa vez um amigo me disse que a liberdade é fazer o que se quer. Eu respondi: "Não. Liberdade é ter domínio sobre si mesmo." O homem que se torna escravo de suas vontades momentâneas jamais experimentará a verdadeira liberdade, porque estará sempre à mercê das circunstâncias. Mas o homem disciplinado, que comanda seus hábitos e pensamentos, é invencível. Ele não precisa esperar que as condições mudem, porque ele próprio se torna a condição. Com o tempo, aprendi que a disciplina não se trata apenas de fazer o que é preciso, mas de fazer com propósito. Quando o indivíduo age com disciplina, ele transforma ações simples em rituais de fortalecimento. Acordar cedo se torna um ato de respeito ao próprio tempo. Trabalhar com foco se transforma em uma declaração silenciosa de grandeza. Cumprir compromissos vira um testemunho de integridade. Tudo isso molda o caráter, e o caráter, uma vez formado, sustenta qualquer conquista. A disciplina é a cola invisível que mantém todos os princípios do sucesso unidos. Ela é o que dá continuidade ao desejo, o que transforma a fé em hábito e hábito em destino. Sem ela, as maiores ideias permanecem apenas intenções. Com ela, até os sonhos mais distantes tornam-se inevitáveis. Eu aprendi isso de maneira dura, quando perdi oportunidades por pura falta de constância. Mas também aprendi que nunca é tarde para reconstruir a si mesmo. O poder da disciplina está em sua simplicidade. Repetir o certo até que o certo se torne parte de quem você é. É por isso que digo que a disciplina é o nome verdadeiro da liberdade. O homem disciplinado não depende do acaso, não vive à mercê das circunstâncias, não é escravo de suas emoções. Ele é dono de si mesmo.
E quem é dono de si mesmo é dono do próprio destino. Se alguma palavra deste vídeo despertou algo dentro de você, não a deixe morrer no silêncio. Use-a como semente. Plante-a em alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez exista alguém em sua vida que está paralisado, esperando o momento certo para agir, e uma simples mensagem possa acender a coragem que ele perdeu. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Afinal, a verdadeira transformação não acontece apenas quando absorvemos um ensinamento, mas quando o espalhamos. Cada vez que você compartilha uma ideia de valor, o mundo se torna um pouco mais consciente, e isso tem um poder maior do que imagina. Agradeço profundamente por ter estado comigo até aqui, por dedicar seu tempo e sua atenção ao que realmente pode mudar destinos. Continue aplicando esses princípios, continue agindo, continue crescendo. E eu o espero no próximo vídeo.